Que alegria poder lhe apresentar um pouco mais de informações sobre a área da psicologia. Na faculdade de psicologia você vai ter matérias das mais diversas. Eu costumo até dizer que o curso de psicologia é muito amplo, o que é muito interessante. Você vai ter história da psicologia, você vai ter psicopatologia, que vai explicar o que é esquizofrenia, o que é paranoia, o que é delírio, o que é os mais diversos transtornos e questões afetivas, transtornos de personalidade, transtorno dependente, transtorno borderline. Você vai estudar sobre os crimes, o que está por trás das mentes perturbadas do mundo. Você vai ter psicologia jurídica, que estuda sobre as leis, aplicação de princípios e práticas para reabilitar menores ou detentos. Você vai estudar sobre psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia que é a psicologia que trabalha dentro de uma empresa, a psicologia clínica, as várias abordagens, porque a psicoterapia pode ser feita por meio de massagem, por meio de brinquedos, por meio de teatro, que é o psicodrama, por meio da fala, olhando no olho, com uma pessoa deitada num divã e a outra atrás, que é a psicanálise, com orientação de comportamento, que é a psicologia comportamental, com a mudança do jeito de ver o mundo, com um novo jeito de pensar, que é a psicoterapia cognitiva, que é o modelo que eu adoto na minha clínica. Você vai ter psicologia do trabalho, que estuda o estresse, como as pessoas podem se dar melhor no trabalho. Você vai ter aulas de genética, de anatomia, para entender como é que funciona o nosso corpo, se um paciente toma remédio, quais os efeitos disso. A genética, para entender até que ponto a gente é como é por causa da genética ou do meio ambiente. Enfim, é um curso muito rico, que dura 5 anos. No último ano você pode ter a licenciatura ou não. Licenciatura é para você ter a licença de dar aula de psicologia. Eu fiz, foi muito útil, porque aí eu sabia que um dia eu ia querer dar aula no ensino médio ou numa faculdade, então isso me ajudou bastante. E no último ano, em geral, nas faculdades, você se especializa em uma ou mais áreas. É um curso que tem uma diferença muito grande entre quem quer fazer para ser psicólogo ou quem quer fazer para fazer terapia, Um outro mito também, as pessoas falam assim, mas eu adoro falar, vou fazer psicologia. Não, o bom psicólogo, ele tem que saber falar, mas mais do que falar, ele tem que saber ouvir, tem que saber conversar, tem que saber ajudar o paciente ou o cliente a se ouvir. Ele tem que ajudar a pessoa a se conhecer e a pessoa a encontrar soluções. Porque quando vem um paciente, estou mal com a minha namorada, eu não tenho um direito ético, que é uma das matérias mais importantes que a gente tem na faculdade e que a gente tem que estudar até ao longo da vida. Eu não tenho direito ético de dizer, então se separe, mas o meu marido me traiu, se ele te traiu, então você tem que traí-lo de volta. Imagina um psicólogo falar uma coisa dessa. O psicólogo não tem que trazer palpite, o psicólogo não tem que emitir opinião sobre o que o paciente está vivendo. O psicólogo é aquela pessoa que ajuda o próprio paciente a encontrar as suas respostas, a descobrir o seu caminho e ser responsável por ele. Porque que direito tenho eu de saber o que é melhor para um outro ser humano? As áreas que a gente trabalha, tem a clínica, em que você atende uma pessoa, um casal, uma família, um grupo. Você tem a área de RH, ou recursos humanos. Aí você tem desde a seleção de profissionais para uma empresa. Então tem uma empresa que precisa contratar mecânicos, ou secretárias, ou um novo gerente de vendas. Então o psicólogo vai determinar junto com a empresa qual é o perfil de competências, perfil de valores, de atitudes, de estilo de ser, idade, outras condições, entrevistar candidatos, treinar esse candidato. E tem psicólogos também dentro de RH que trabalham com o desenvolvimento de pessoas. Você tem a possibilidade também de trabalhar no setor público, numa secretaria, criando, por exemplo, atividades de bem-estar a crianças, ajudando as escolas, por exemplo, a terem um bom trabalho de atendimento psicológico, os hospitais de uma determinada região poderem ter atendimento psicológico para pacientes que tiveram traumas ou foram queimados ou tiveram problemas em casa. Você tem psicólogos que podem dar apoio a conselhos tutelares, por exemplo, que são órgãos de pessoas que ajudam a crianças e adolescentes que sofrem maus tratos, abandono, abuso. Então o psicólogo pode fazer atendimento no setor público, ajudar pessoas, fazer orientação de pessoas. Uma área que tem crescido bastante é a psicologia esportiva. Hoje a gente sabe que muitas vezes o sucesso de um clube, de um atleta de alta performance depende da cabeça,
né? Não é fácil você lidar com pressão, patrocinador, horário, adversários, agenda super concorrida de eventos, entrevistas. Imagina aquela torcida enorme. Você tem a psicologia hospitalar, que ajuda pacientes que passaram por traumas ou tiveram problemas de nascença. Você imagina uma pessoa que vai amputar uma perna, né? Ele pode precisar muito de um apoio psicológico. E aí o perfil é bastante voltado a humanas, mas como eu falei, é interessante um psicólogo entender de publicidade, entender de mídias sociais, entender de vendas, porque ele vai ter que se colocar em público, entender de fazer um filme como esse para as pessoas conhecerem e, fundamentalmente, entender que a gente vai estar lidando sempre com um objeto de trabalho que é como essa estátua, por exemplo. Quando você vê essa estátua, o que você vê aqui? Para um minutinho e pensa. Você vê um homem caído, ou você vê alguém que está prestes a se lançar numa corrida? Você vê alguém que está levantando ou alguém que tomou um soco? É isso que o psicólogo faz. É ajudar a pessoa a perceber o que eu estou vendo no mundo e o que eu vou fazer com isso. E se você quer mais informações, nas bancas, no nosso site ope.com.br, você consegue também mais informações aqui no nosso dicionário e guia de profissões, em que eu falo de todas as 150 profissões universitárias que tem, falando do perfil, matérias, os diferenciais, livros, revistas que tratam sobre as carreiras, para você tomar aí uma decisão mais segura para você. No final da nossa conversa, eu vou deixar na sua tela alguns rankings interessantes para você saber quais hoje são tidas como as melhores faculdades. Lembrando que é muito importante que, paralelo à faculdade de psicologia, você procure fazer uma boa terapia, procure desde o primeiro ano um bom psicólogo, para você se conhecer, para você se perceber, para você ver no que você pode melhorar como pessoa, descobrir suas potencialidades, porque a faculdade de psicologia não é para fazer terapia. Você vai falar, estou cheio de problemas, vou fazer psicologia. Não, você tem que fazer terapia. Agora, é bem claro que um psicólogo que tenha uma boa análise, que tenha uma boa psicoterapia, vai ser não só uma pessoa melhor para si, para quem convive com ele, como um melhor profissional. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que você se encante com esta profissão ou, no mínimo, compreenda melhor. Lembrando que, como somos pessoas, de alguma forma o conhecimento da psicologia vai ser útil para todo e qualquer profissional, eu diria para todo e qualquer ser humano do século XXI. Um abraço, tudo de bom.